Olá, o nosso assunto hoje aqui na RFI é comércio équitable, traduzindo do francês um comércio justo, no momento em que muitos países têm que enfrentar juntos o desafio climático, valorizar, dar o devido reconhecimento, a distribuição de plantas de origem de florestas tropicais, como a Amazônia, por exemplo, vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. E é sobre esse assunto que a gente conversa hoje com o Bastien Beaufort. Ele é diretor da Guaiapi, uma empresa francesa fundada nos anos 90, que tem uma relação muito especial com o Brasil, de onde vêm muitos dos produtos distribuídos aqui na França e na Europa. Obrigada pela entrevista, Bastien. Vou começar pelo básico. O que é o comércio justo, o comércio equitable? Então, Maria Paula, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar para toda a RFI e a comunidade franco-lusófona. Então, a origem do comércio justo, ou comércio equitável em francês, conhecido internacionalmente como fair trade também, é nos anos 60, depois de uma conferência internacional onde os países não alinhados na Guerra Fria, né, entre o comunismo e o capitalismo, queriam defender uma terceira via, falando assim: nós queremos comércio justo e não ajuda. Então, atrás disso, eram uns 80 países não alinhados, principalmente da região tropical do mundo, que queriam encontrar uma via mais justa entre o comunismo e o capitalismo. Então, isso, politicamente, é a origem do comércio justo, e ele se formalizou nos anos 70 nas cooperativas de café no México. Então, depois do comércio justo, ele se construiu na Europa e no mundo todo com dois objetivos principais. O primeiro é ter uma forma de comércio que seja mais justa para os produtores, e especialmente os pequenos produtores do mundo, garantindo para eles um salário justo e digno, para que eles possam viver de uma maneira digna. E o segundo objetivo é um objetivo maior, que tem a ideia de mudar as regras do comércio internacional. Então, o comércio justo ele tem essas duas visões, ações: melhorar as condições de vida dos pequenos produtores no mundo e melhorar as regras do comércio internacional. No caso da Guaiapi, vocês trabalham com comunidades indígenas do Brasil. Como é que é essa relação e que tipo de não ajuda, mas de incentivo vocês acabam dando? Então, primeiramente, tem o reconhecimento de que a região amazônica, da qual o Brasil possui 60% do território, é uma da maior riqueza botânica a nível mundial. Se você pensar em algumas plantas maiores das nossas civilizações, tal como o tomate, o tabaco, o cacau, elas são originárias da Amazônia. Mas a gente esqueceu essa origem, porque essas plantas são muito globalizadas. Mas hoje em dia, até hoje, tem várias plantas que são ainda não mundiais ainda, que são muito interessantes, então, como o guaraná, a acerola, o açaí. Tem outras menos conhecidas, como a unha de gato, a carqueja, etc. Então, a ideia da Guaiapi era reconhecer essa riqueza botânica, que está também registrada no Brasil em várias enciclopédias botânicas, tal como a enciclopédia do Piocorea, das plantas úteis do Brasil, né? Que tem mais de 6.000 plantas registradas e em via de extinção, desafortunadamente. E a ideia da Guaiapi era, através do comércio justo, resvalorizar essas plantas, essas riquezas botânicas, para propor ao público europeu produtos que sejam bons, limpos e justos. Aliás, bom para a saúde, bom para o sabor, porque pode ser plantas que a gente usa como espécies, pimentas na gastronomia. Limpo em termos de que são plantas que vão enriquecer o meio ambiente
e não danhar o meio ambiente ou a natureza, e justos para os produtores e os consumidores. Então, o Guaraná foi a primeira planta que a Guaiapi introduziu no mercado europeu nos anos 90. O Guaraná era conhecido há muito tempo atrás, mas depois a comercialização dele parou. Então, a Guaiapi começou com um Guaraná orgânico do Mato Grosso, mas a gente queria ir na origem do Guaraná, né? Porque a gente tem essa filosofia do terroir, que é um conceito francês, mas que se pode aplicar no mundo todo, que é onde tem a terra de origem de uma planta, vai ter a maior riqueza botânica, biológica e cultural. Então, a gente encontrou, através de uma antropóloga, o povo Sateré-Maué, conhecido historicamente como Maué, que eles moram na Amazônia Central do Brasil, perto de Parintins, que são conhecidos como os descobridores, inventadores da cultura do Guaraná, que eles chamam na língua deles propriamente Guaraná, que traduzem como princípio do conhecimento. É assim que começou o projeto Guaraná, que segue até hoje e que nos permite importar, no âmbito do comércio justo, o Guaraná para o mercado europeu. Quando falamos em importar com um preço justo, para que os espectadores entendam, é pagando mais do que o valor de mercado. Pode ser quanto mais e por que você, como empresa, investe esse valor maior? Exatamente. A gente prefere falar de inversão, na verdade. Por quê? Porque se você pensar na realidade dos custos, o que a gente chama de, por exemplo, se a gente falar de alimentação, né? Se a gente falar de alimentação barata, na verdade não é barata, porque tem o que se chama externalidades na economia, que são os custos escondidos da alimentação barata, que podem ser empobrecimento dos solos, exploração dos trabalhadores, grande insumo de agrotóxicos, aliás, processos que permitem subsidiar, digamos, a comida para que seja que seja artificialmente barata, digamos. Mas se você pensar no resultado desses custos em termos de saúde, meio ambiente, social, é muito custoso, custa muito produzir uma comida barata. Então, a gente fala de alimentação boa, limpa e justa, como fala o movimento Slow Food, que a gente faz parte. Então, no caso do Guaraná, é exatamente essa situação. Tem uma dominação das grandes transnacionais da bebida, que eles vão extrair o princípio ativo da planta do Guaraná e colocar numa formulação que tem muito água, gás, açúcar e extrato de Guaraná. Não vou falar o nome, vocês todos conhecem, né? Então, esse produto final está baseado num sistema de monocultivo com sementes híbridos, que não são sementes nativas, que são sistemas de produção que eventualmente criaram deforestação e os produtores não têm um preço tão justo. Então, a nossa ideia no comércio justo é invertir para permitir que o produtor ele possa cultivar o guaraná de forma tradicional, sem desmatar, dentro do mato, que ele possa ter vários outros produtos nas suas roças, nas suas florestas, que ele não tem que apostar num só commodity, numa só produção. E nesse preço, que está justo, decomposto, a gente tem uma transparência, que é outro pilar do comércio justo, onde a gente explica toda a descomposição do preço. Então, quando você, como consumidor aqui, compra uma caixa de Guaraná Guaiapi, tem tão dinheiro que vai para o transporte, tão para a comunicação. A gente explica tudo. E depois, a matéria-prima própria, que é o quilo de Guaraná em pó, que a gente compra, a organização dos produtores, que é o consórcio dos produtores Sateré-Maué, o CPSM, a gente compra 50 euros o quilo, que é um preço muito mais alto que o preço promédio de Guaraná convencional no Brasil. Mas dentro desse preço, se você olharem, não somente o produtor Sateré-Maué, ele está pago
2 ou 3 vezes mais caro que um produtor convencional. Tem projetos sociais, econômicos, projetos ecológicos de resmatamento, né, com a floresteria análoga, cuidar da biodiversidade, tem programas de revitalização cultural ao redor do Guaraná. Então, tem vários programas socioecológicos que o consumidor, ele como cidadão, sabe que apoia através desse consumo. Apoia e o consumidor está disposto a pagar esse valor mais caro hoje em dia? Se o consumidor tem a informação, sim, isso é a realidade que a gente vê aqui. Se a gente não tem a condição de explicar essa diferença, se o consumidor entra num supermercado e vê 2 produtos que parecem iguais, sem explicação, instintivamente, porque também toda a publicidade, o marketing fala para ele que tem que pagar todas as coisas menos caro, ele vai comprar isso. Mas a gente somente distribui nas redes especializadas de lojas orgânicas e de comércio justo aqui na França. São lugares de distribuições diferentes dos supermercados. Nessas lojas você tem a explicação da origem do produto, você tem conselhos de como consumir esses produtos, você encontra produtos lá que não encontra no supermercado convencional. Então, nessas lojas especializadas, está mais explicado a origem, o porquê, o comércio justo, o orgânico. E quando o consumidor tem essa informação certa, eu posso assegurar para você que ele vai sempre escolher o produto mais justo, mas que vai cuidar do meio ambiente e cuidar dos produtores. Isso está comprovado. Por que, então, entre as trocas mundiais, o comércio justo, equitável, não representa nem 1%? Pelo que eu li, 0,3% de todas as trocas. Verdade, porque, bom, na verdade, ele aumenta, né? Cada ano o comércio justo está em crescimento e eu acho que agora ele representa 0,5% do comércio mundial, então aumenta um pouco. Mas sim, a gente fica uma gota de água no oceano mundial do comércio. Bom, eu acho que o comércio justo ele tem também que sair. Agora ele está mais focalizado para tudo o que são as commodities, tal como café, cacau, algodão, banana, né? Então, com a experiência da Guaiapi, a gente abre o comércio justo para as plantas originais, típicas da botânica amazônica e do Sri Lanka e da América do Sul, porque a Guaiapi trabalha em vários continentes. Mas, no futuro, eu acho que o comércio justo ele vai entrar, por exemplo, agora no âmbito dos transportes internacionais. Tem vários empreendimentos agora para transportes limpos, com energia renováveis e transportes justos até a nível internacional. Também tem a visão do que o comércio justo se insere na economia social e solidária, que é outro campo da economia, mas que é muito grande e está crescendo muito aqui na França, por exemplo, que trabalha sobre a inserção dos trabalhadores, projetos sociais, projetos urbanos, tem o turismo equitável. Enfim, tem várias aplicações que ainda são sementes para hoje, né? Mas que amanhã vão dar frutas, porque a filosofia se expande. E tem que dizer aqui que o comércio justo e os produtos da agricultura orgânica são 2 setores aqui na França que estão em pleno crescimento e resistiram à crise da pandemia. Isso é incrível, são um dos poucos setores que resistiram e foi mais, o pessoal, o cidadão, ele teve tomar de consciência com essa crise mundial de que o seu consumo ele pode ter um impacto positivo para a sociedade. Você acha que a pandemia acelerou essa conscientização? Não sou eu que acho, é fato, é comprovado porque teve vários estudos sociológicos de consumo aqui e a crise da pandemia aumenta o consumo de produtos biológicos, orgânicos e de comércio justo. Aliás, esses setores já estavam em crescimento há vários anos atrás, né? Estão num crescimento forte, mas a crise fortaleceu esse movimento. E isso é vantajoso para
as comunidades que dependem da sua terra, dependem dos seus produtos, no caso, os índios no Brasil. Bom, na verdade, eles têm a sua própria terra delimitada, né? Aliás, os Sateremauê, eles foram um dos primeiros povos indígenas a demarcar a sua terra indígena no ano 1984, e eles participaram de escrever a Constituição de 88. Então, eles têm um território de quase 800 mil hectares na Amazônia Central, onde são 16 mil Sateremauê, espalhados em 120 comunidades que lá produzem o araná e outros produtos que a gente importa, como unha de gato, urucum, genipapo, muirapuama mirantã, tem o pau d'arco, muitas plantas incríveis, muito boas para a saúde, para o bem-estar, né? E todo de uma maneira sustentável com a floresteria análoga, que é um método de cultivar a floresta de maneira orgânica, biológica. Mas sim, o que a ensinança dessa crise é que o comércio justo é uma forma de autonomia para os consumidores que vão consumir de uma maneira consciente, que vão tomar conta da sua saúde, porque a boa alimentação é a base da boa saúde. Isso é uma verdade que a gente tem que repetir. E para os produtores também, porque os produtores, eles não podem só ser dependentes de um mercado mundial que tem preços baixos, que tem agrotóxicos, que destrói o meio ambiente, que está baseado num só produto, que vai depender das bolsas. Não, os produtores deste mundo, eles têm que ter a capacidade de morar nos seus meio ambientes originais, com vários produtos, com uma diversidade e com autonomia alimentar. Então, o projeto Guaraná, através desse comércio justo de plantas típicas, tal como o Guaraná, também uma forma para eles de guardar essa autonomia alimentar e de não depender de ajudas estrangeiras, forâneas, estatais. Não, é uma questão autonomia que, na verdade, é mais econômica para todos, no final das contas, né? Para o produtor, para quem vende e para o consumidor, todas as pontas saem ganhando. Exatamente. Muito obrigada, Bastien Beaufort, então, o diretor da Guaiapi, que explicou para a gente aqui na RFI a importância do comércio justo. Foi um prazer te ouvir.